Queridos amigos e amigas, bom dia para todos nós. Que Jesus a todos nos abençoe e nos ilumine nesta manhã tão agradável, não só pelo clima ameno que nos envolve, fresco, mas também por esse clima abençoado de fraternidade, de alegria e de esperança. Inicialmente, eu devo aqui apresentar as expressões da nossa gratidão, um agradecimento a esse querido coração de Horaci, que acompanha o nosso trabalho, o trabalho do Neto Paulo de Tarso há muitos anos. Recordo-me das primeiras vezes em que trocamos algumas mensagens ali pelas redes sociais, e ele sempre assíduo, acompanhando as reflexões, demonstrando aí um coração, ser um coração já tão sintonizado com o Mestre, nessa busca pelo Mestre e pelo Evangelho. Então a ele, em nome dele, agradecemos à casa pela acolhida, à cidade de Polônia pela acolhida tão carinhosa, por aquilo que nos proporcionou também ontem, a mim, a Flavinha, o Timóteo, a Cláudia, a Cleusa, lá no campo, no ambiente da simplicidade, já permitindo-nos vibrar, mergulhar nesse clima da simplicidade, daquilo que tem maior valor na vida, os afetos, os laços, a natureza, aquilo que preenche e inunda o coração de luz, de alegria e de esperança. Então, a gente já teve um ensaio, digamos assim, preparamos-nos desde ontem para a conversa que teremos aqui nesta manhã, porque o nosso intuito justamente é este: projetarmos mente e coração àquela inolvidável noite para a história da humanidade e de todos nós, em que a luz resplandeceu nas trevas, em que as trevas da ignorância humana, as trevas em que nos encontrávamos acerca da nossa realidade e destinação sublimes, nossa realidade espiritual e destinação sublime, as trevas que ainda envolviam a humanidade dentro das sombras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das ilusões, em meio a tudo aquilo, a luz resplandeceu. Os anjos, os coros angélicos anunciaram, dali para frente, um novo tempo para a humanidade. Registro esse, ou profecia, que já estava lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, mais tarde relembrado pelo evangelista Mateus, no capítulo de número 4, versículo 16 do seu evangelho, quando, relembrando as palavras de Isaías, muitos séculos antes da vinda de Jesus, registra Mateus: e aos que estavam assentados nas sombras, eis que viram uma grande luz. Aos que estavam na sombra da morte, para esses a luz raiou. Os que estavam no vale da sombra viram uma grande luz. Aqueles que estavam na região, ou que habitavam na região da sombra e da morte, a luz raiou, ou a luz resplandeceu. Assim previa, portanto, o grande profeta a chegada do Messias. Assim descrevia ele essa cena, que será aqui o nosso ponto de partida para a reflexão nesta manhã. Buscarmos entender o que representa aquela cena, mais do que simplesmente o fato histórico, o acontecimento que se deu há mais de 2000 anos. O que ela transmite em termos de mensagem, qual o convite que ela faz a nós outros ainda hoje. Identificarmos, portanto, os elementos que ali se misturam, a sombra, a noite, o bebê, a manjedoura, os pastores, os animaizinhos, todos aqueles elementos que compõem a cena a transmitir-nos uma mensagem, uma indicação, em verdade, um convite. E é sobre isso, portanto, que nós vamos tentar conversar, mais do que buscando o raciocínio apenas acerca desse acontecimento,
buscando aquilo que o sentimento nos possa trazer. Porque no que diz respeito a Jesus, temos aprendido que o sentimento vai até um certo ponto. A partir desse ponto em diante, só o sentimento a nos conduzir na verdadeira apreensão do que é a essência do Evangelho, do que é a essência da mensagem de Jesus. Então, a cena em si, ela traz muitos elementos que nos levam a pensar. Não é por acaso que o Senhor nasce à noite. A noite ali representa, de certo modo, uma condição da humanidade, coletivamente pensando, nosso estado de ignorância acerca da vida, nos seus aspectos mais transcendentes, mais sublimes, o que éramos, o que estamos destinados a ser, o porquê disso ou daquilo que passamos, desse ou daquele sofrimento, dessa ou daquela dificuldade, tudo isso estava ainda para nós envolto em sombras. Vivíamos a experiência, analisávamos dentro das nossas possibilidades o que nos acontecia, mas faltavam-nos elementos de compreensão. Faltava-nos a luz que nos permitisse enxergar além daquilo que era mais imediato aos sentidos do corpo, daquilo que era mais imediato em termos de buscas, em termos de propósitos. Era preciso que algo ali pudesse nos permitir ver além, ver mais longe. Então, em meio àquela sombra de ignorância, em meio à treva das paixões e das ilusões na qual nos encontrávamos imersos, resplandece a luz. Luz de esperança, luz de discernimento, luz que nos permita ver além, identificando propósitos, alvos, metas, muito mais sublimes, muito mais sólidos, com um poder muito maior de nos sustentar, de nos inspirar, do que aqueles de natureza mais imediata. Tão frágeis ante as vicissitudes da vida, ante as intempéries que são naturais, inerentes à vida neste mundo. Então, a gente pode pensar até em termos mais práticos, fazendo um exercício mental, o que representa para aquele que está, por exemplo, imerso em plena sombra, o que representa o acender de uma vela, de um lampião, de uma candeia, de uma lâmpada. Quando estamos envoltos em sombras compactas, de modo a não conseguirmos ver um passo à nossa frente, 1 metro, 10 metros que sejam, eis que nos sentimos limitados, como que sufocados por aquela sombra. Esse era o estado da humanidade em geral, de cada um de nós em particular. Embora tivéssemos certos anseios, certos sonhos, ainda caminhávamos como que envoltos nessas sombras, porque não víamos de fato o que o caminho nos reserva mais adiante. Para onde nós estamos indo? Qual a finalidade da vida? O que há, por exemplo, para além da morte? A incompreensão quanto a essas questões fundamentais da vida traz ao coração angústia, incerteza, aflição, desespero. Quando a dor nos cerca, quando a luta se mostra mais árdua, quando chegam as perdas, as decepções, as desilusões, faltava-nos algo por que nos nortear, um farol que dissipasse as sombras da noite em que nos encontrávamos. Mas eis que então nasce, nesse contexto, o mensageiro da luz, o portador da luz, grande mensageiro da esperança. E aí, gradualmente, o olhar de cada um que se abria ao nascimento dessa ideia em si, dentro do seu coração, o olhar desse alguém, as perspectivas espirituais desse alguém, iam gradualmente se ampliando, a sombra se dissipando. E quanto mais longe conseguia ver, mais segurança, mais resiliência, mais solidez, mais esperança a nutri-lo ante as dificuldades da vida.
ante as intempéries que marcam os passos de todos nós. Então pensamos que é mais ou menos isso que Isaías desejava descrever para nós, apresentando-nos desse modo a chegada do Messias, a luz que resplandece nas trevas. Aos que estavam no vale das sombras, aos que estavam assentados, como ele diz, na região da sombra da morte, a luz raiou. Porque mesmo a morte, para aqueles que aceitaram com Cristo a luz da vida, já não mais seria enxergada da mesma maneira. Porque qual é talvez a grande, a mais fundamental mensagem que o Cristo lega à posteridade? Mensagem essa que seria depois amplificada para nós pelo Consolador. Senão a mensagem de uma vida que sempre triunfa, até mesmo sobre a morte. Senão a convicção que ele consolida nos corações humanos de que a morte não é a antítese da vida. A morte é no máximo a antítese do berço. E que a vida não tem antítese. Não há contraponto para a vida. Pode existir, sim, um certo aspecto, uma certa conceituação de morte espiritual, quando estamos ainda inconscientes acerca dessa vida que transcende, que se expande para além mesmo desse corpo. Mas uma vez que aceitamos essa luz da vida, a partir do que o Cristo nos legou, não há mais, nem mesmo como a morte, abafar em nós essa esperança, essa certeza do triunfo sempre da vida. Por isso, nos recordamos da mensagem que está no livro Boa Nova, a reflexão de Humberto de Campos, irmão X, falando a respeito daquela que foi escolhida pelo Mestre para ser a mensageira da ressurreição, Maria Madalena. Quando ele diz: qual foi o sábio, o filósofo, o pensador da humanidade que legou à posteridade notícia mais feliz do que esta? Aquela que foi proferida por Madalena, quando reencontra os discípulos após ter ido ao sepulcro para cuidar ali, zelar pelo corpo do Mestre. Quando ela encontra aquele que a princípio julgou ser o jardineiro, mas logo percebe se tratar do Mestre, atestando, portanto, a vida triunfante, ela volta alegre, também exultante de alegria, a dizer aos discípulos: Ele vive. Ele vive. Qual pensador, qual grande sábio ou filósofo havia trazido notícia tão feliz aos séculos, à humanidade do porvir? Então, é essa dimensão de luz que nós vamos notando, o Evangelho vai trazendo para nós, o Natal vai simbolizando. Porque aquela cena que ficou gravada na memória da humanidade, cada elemento ali é uma representação, em verdade, de realidades íntimas nossas. O que é a figura daquela estrebaria, onde está a manjedoura, onde estão ali os animaizinhos, para onde viriam os pastores em sua singeleza, mais tarde os ditos magos ou reis magos. O que é aquela cena, o que ela representa, senão o coração humano? Antes do contato renovador com o Cristo, um coração em sombras. Um coração em que ainda falta aquilo que o vivifique, aquilo que o preencha, aquilo que o leve à plenitude do esperançar, do sentir em mais altos planos. Mas o coração que busca, o coração, portanto, que se abre, já antevendo o nascimento da esperança, esse coração se faz digno de receber essa visita, desse nascimento divino. A ideia do Cristo que nasce no coração que o deseja receber, que a ele se abre. É o que nós vemos na descrição que os evangelistas nos trouxeram, agora transposta para a nossa vida interior. Àqueles que caminhávamos outrora
entre sombras compactas, tateando nessas sombras da nossa ignorância, nas nossas ilusões, não conseguindo ver com clareza, de repente, a ideia acolhida, o sentimento que vai brotando, vai se amplificando. Mais luz vai se irradiando, plenificando, clareando o nosso ambiente interior. E de repente vão surgindo as respostas, vão surgindo os motivos, os propósitos, a força para seguir. De modo que, essencialmente, a grande mensagem do Natal, que nos cabe buscar em nós e, claro, transmitir às vidas ao nosso redor é essa. O Natal é sobre fazer luz. É sobre acender a luz da esperança. O Natal, essencialmente, trata do nascer da esperança. Porque a gente fica a pensar no impacto da mensagem do Cristo nos corações que se encontram nesse estado de sombra. Os desesperados, os aflitos, os enfermos, os revoltados, os que muito se equivocaram. Imaginemos só, analisemos as vidas desses corações, dessas pessoas nesses termos. Ou em nós mesmos, como muitas vezes nos encontrávamos. Aquele que está enfermo, mas não crê nessa vida triunfante, não crê, não entende o propósito da enfermidade ou da dor, ele se encontra como esse que tateia em trevas. Em que se ancorar? Em que se sustentar? No que se apoiar? Lhe falta, portanto, a luz da esperança que seja o fio condutor para que ele passe por esse túnel de sombra, por essa luta mais árdua, sabendo ressignificá-la, sabendo entender o papel da enfermidade, o papel da dor, ainda que o seu corpo pereça. Se há esperança numa vida para muito além desse corpo, na verdadeira vida, há força para seguir, a resiliência para lidar com a situação. Mas na ausência dessa luz, dessa esperança, dessa compreensão, faltam-lhe as forças. Minam-lhe as forças íntimas. Da mesma forma, aquele que se vê diante de uma prova muito árdua, a partida de um ente querido, um revés extremamente doloroso, a decepção por parte de alguém, se não tem ele algo em que se conectar, se não consegue ele compreender a finalidade disso para o nosso crescimento, falta-lhe aquilo que o possa sustentar ante aquela experiência. Caminha ele entre sombras, sem saber por onde ir, como se conduzir. Mas se há luz, há clareza quanto ao caminho. Há a esperança do que nos aguarda depois. E isso se traduz sempre em nossas vidas em estímulo, em força, para seguirmos, para nos recompormos. Se há certeza de um amigo que não nos abandona, se há certeza de um consolo perene, seja qual for o horizonte sombrio que se anuncie, o coração encontra no que se sustentar, no que se apoiar. Da mesma forma, imaginemos aquele que muito se perdeu nos caminhos da vida, que se entregou à delinquência, que desceu aos vales da criminalidade. Imaginemos esse coração agora alcançado pela justiça dos homens e desprezado por todos. O que irá estimulá-lo a se recompor, a se refazer, a buscar outros caminhos, novas atitudes? Da parte dos homens, dificilmente ele encontrará um estímulo, um suporte. Mas desde o advento do Senhor da vida, a luz da esperança nunca deixou de brilhar para quem quer que seja. Mesmo para o maior dos criminosos, para o espírito que mais se equivocou, lá estava a luz que nasceu um dia, naquela manjedoura, naquela noite escura, a anunciar para o porvir:
não faltará luz daqui para frente para ninguém. Para todo e qualquer espírito, daqui para frente existirá sempre a luz da esperança. A luz de um amigo que não desiste de ninguém. A luz daquele que estende as mãos a todos, invariavelmente. A todos os que queiram se reerguer, recomeçar, refazer os seus destinos em busca daquilo que essa luz também nos descortina. Todos estamos destinados ao Pai, ao seu amor infinito, à sua misericórdia sem fim. Por isso, não descreias da possibilidade de recomeçar. Por isso, a vinda do Mestre ao mundo, nascendo naquela noite material, mas sobretudo uma noite moral, de ignorância e de vícios humanos, representa essencialmente o nascer de uma esperança que dali para frente jamais se apagaria. E foi essa luz da esperança sempre acesa que legou à humanidade outras luzes que seguem sendo para nós referenciais, fachos, estrelas que nos conduzem àquela luz fundamental. Porque sem essa luz de esperança que ali nasceu, nós não teríamos tido, por exemplo, a transformação de um Saulo em Paulo. Não fosse a possibilidade de refazer e refundir a existência que o nascer da esperança proporcionou a Saulo, nós não teríamos Paulo, nem tampouco a sua vida, a sua mensagem, as suas epístolas e o seu testemunho, o seu exemplo, que é fonte de esperança para milhares e milhares de criaturas ao longo dos séculos. Mas por que ele é uma fonte de esperança para tantos? Porque ele bebeu daquela esperança que nasceu na manjedoura. Da mesma forma, Madalena, perdida nas suas relações ali com a matéria, em certos caminhos de ilusão, quando busca o Senhor na casinha de Simão Pedro, denota para ele justamente isso. Desejaria ser uma de suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Como a dizer, olha, minha vida pregressa, será que tem jeito? Será que há esperança? E o que ouve ela do Mestre então? Maria, nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são das criaturas humanas, mas as flores e a primavera representam a esperança que nunca morre e que vem de Deus. Uma luz que nunca se apaga. Seja qual for a ruína humana, Deus pode convertê-la em beleza, em recomeço, em renovação, porque desde o Cristo não falta a este mundo e a nenhum coração a luz da esperança. Por mais sejam sombrios os horizontes humanos, por mais tristes as ruínas a que às vezes nos entregamos ou nos temos entregado ao longo de séculos e de tantas quedas morais no transcurso das encarnações, a luz nunca tem faltado, a primavera sempre há de voltar. E é essa esperança que nasceu e que nunca há de fenecer, que transformou Saulo em Paulo, Madalena na mensageira da ressurreição, Pedro, o que negou 3 vezes, um dos mais sólidos arautos e fiéis seguidores de Jesus. E essa luz que acena para nós todos ainda hoje, da mesma forma inapagável, da mesma forma brilhante, encantadora, aos que se fizerem a ela abertos, aos que se abrirem à luz da esperança. Como diz-nos Emmanuel, numa bonita mensagem, comentando justamente sobre a esperança, no capítulo 75 do livro Vinha de Luz, ele diz que a esperança é a luz do cristão. Que se no plano dos homens
muitas vezes veremos falências, atestados de impossibilidade, caminhos aparentemente sem saídas, labirintos inextricáveis. Se no plano dos homens vamos encontrar isso, a luz vem de Deus, vem do alto e abre caminhos onde antes não os víamos. Abre possibilidades onde antes não as considerávamos. Fecunda sementes outrora ignoradas. Abre, demonstra, apresenta recursos antes não levados em conta. É o que a esperança faz em nossas vidas. E é essencialmente a grande mensagem do Natal. Mas é preciso repensemos ou analisemos melhor a cena que está ali. Buscando em alguns dos símbolos, em alguns dos elementos, reflexões para que em nosso coração essa esperança possa também nascer e se desenvolver, transformando-nos a vida. Então, por exemplo, vale pensar a simplicidade do ambiente. Onde então a esperança floresce? Onde ela nasce e ela se mostra exuberante? Num ambiente de profunda simplicidade. Isso é fundamental para nós. Porque enquanto nós insistirmos em nossa vida, em nossos passos, no apego ao que é imagem, no apego ao que é ilusório, ao que é artificial, ao que é fantasioso, ao que é complicado, nós estaremos dando muito pouca margem para o trabalho da esperança em nós. Então eu construo uma imagem fantasiosa a respeito de mim e quero mantê-la a todo custo. Dificilmente conseguirei me transformar, porque eu estou mais preocupado em manter toda a complexidade daquela ilusão, daquela imagem que eu criei, do que construir um ninho de simplicidade no meu coração para acolher a esperança que transforma. Então, o fato de Jesus ter nascido naquele ambiente de tamanha simplicidade é altamente indicativo, elucidativo para nós. Qualquer compromisso com que seja oposto à simplicidade em nós é um empecilho à renovação de fato. Agora, qualquer movimento de nossa parte em busca de mais simplicidade é também um movimento de abertura ao papel e ao poder transformador do Evangelho em nossas vidas. Porque analisemos, quando a gente chega nessa época do Natal, por exemplo, que a gente vai reunir a família, que a gente sente esse clima espiritual mais ameno, o coração mais sensível, meditemos, paremos para pensar. O que mais nos sensibiliza, o que mais nos toca o coração? É o tamanho da minha conta bancária? É quantos títulos eu já alcancei? São as construções e realizações do mundo? Ou serão a lembrança cariciosa dos familiares, dos afetos, da infância, as memórias que nos são caras? Analisemos e veremos que o que mais sensibiliza-nos o coração, o que mais nos toca, o que mais nos comove, o que mais nos aproxima do amor, o ambiente que mais favorece o nascimento da esperança e o seu florescimento diz respeito às coisas mais simples da vida. Diz respeito às coisas mais simples da vida. E é talvez no Natal, nesse período do ano, que nós mais cheguemos perto de compreender isso. Porque às vezes a gente vive o ano inteiro nas buscas que vamos abraçando aqui no mundo, algumas justas, razoáveis. Estamos no mundo, temos que manter-nos aqui no mundo, tem o instinto de conservação, tem os recursos que precisamos para a nossa manutenção.
Mas às vezes vamos abraçando uma série de demandas adicionais que pouco ou nada contribuem espiritualmente, mas muitas aflições e peso adicional nos trazem. Então a gente vive às vezes o ano imersos nessas preocupações, nessa dinâmica às vezes alucinante da vida material, para chegarmos ao final do ano, nesse período das festas, em que muitos de nós nos reuniremos à família, passaremos em revista o ano, sentiremos mais sensibilizados por Jesus, o ano novo que se anuncia, e sempre esse fechar e abrir de ciclos nos convida à reflexão, a gente pensa o que vai fazer, como vai ser, e a gente analisa melhor a essência das coisas e nota, puxa vida, o que está mais fazendo sentido, o que mais alcança e toca de fato meu coração? Em geral, serão as coisas mais simples da vida. Os laços, os afetos, as memórias que nos são caras, a convivência com os corações que nos são queridos e mais, os anseios, digamos, espirituais. Ansiamos por um contato mais profundo com Cristo, com Deus. No fundo, vamos notando que o que de fato nos sacia não pode ser tocado, comprado, medido, pesado. E mais, está ao nosso alcance, é gratuito. É o amor, é o bem, são os sorrisos gerados, é o sentir-se útil, é o sentir-se um instrumento do alto, um veículo do amor. É esse tipo de reflexões que o Natal nos projeta, porque ele nos faz rememorar isso. Aquela cena se deu longe dos mármores atenienses ou romanos, das suntuosidades do templo em Jerusalém. Ela se deu em algum casebre, em algum recanto ali da Palestina obscuro. Cena oculta da maioria das criaturas e, no entanto, glorificada pela presença dos anjos, dos animaizinhos e dos pastores, mais tarde dos magos, a dizer-nos que efetivamente onde mais floresce em nós a espiritualidade, onde a luz mais se afirma, é nesse clima de simplicidade. Quando a gente abre mão de reconhecimentos humanos, das glórias do mundo, quando a gente entende que no clima da consciência, se estivermos associados ao amor e à esperança, há ali luz, há ali alegria, há ali força para seguir, nós estamos entendendo a real proposta do Natal. Então, o Natal é também um convite à simplificação da vida. Quer fazer do seu coração um berço mais receptivo ao Mestre? Simplifica a vida. Porque tudo aquilo que Jesus nos ensinou, em termos de conduta moral, diz respeito fundamentalmente também à simplicidade. Um exemplo. Quer complicar a sua vida? Não perdoa. Guarda ressentimento. É ou não é uma complicação da vida? Você acha que é mais prático. Você acha que é o caminho mais tranquilo, porque o perdão vai custar muito. Mas olha para a sua vida daqui 30 anos. Na ausência de perdão, para você ver o tanto que você se complica. Quer complicar a vida? Foge da humildade. Se o outro não reconhece, você fica ressentido. Se você não é destacado, você fica ressentido. Se você não recebe os primeiros lugares, os aplausos, se você lida com a ingratidão, você fica ressentido, seu coração fica aflito. Complica a vida. Tudo que foge ao que Jesus nos ensinou complica a vida. Tudo que se aproxima daquilo que Ele nos ensinou e exemplificou, simplifica a vida. E é essa a manjedoura que nós precisamos ofertar, para que a esperança em nós nunca feneça. Se a gente foge disso e complica a vida, a gente volta à casa escura antes do nascimento de Jesus. Agora, se a gente vai num sentido de simplificação, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, primeira das bem-aventuranças, abrindo o caminho das bem-aventuranças, não por acaso, esses estão caminhando no sentido de ofertar ao Cristo a manjedoura propícia para que Ele possa nascer.
Esse é o nascer da esperança, numa alma, numa vida, num ninho de simplicidade. Porque em conjunto com a simplicidade chegam então o bom ânimo, a mansuetude, a gentileza, o amor, a indulgência. E quando é assim, gente, você vê a vida acender-se. Você olha uma pessoa que está sendo transformada pelo Cristo, uma pessoa em que o Cristo encontrou já guarida na manjedoura do coração, a vida dela brilha. Os olhos, o olhar, ela irradia essa luz. Porque agora, nutrida e conduzida por aquela esperança que nasceu em seus passos, ela sabe caminhar sem ser presa das sombras, sem se deixar envolver por aquilo que nos impede de prosseguir, por aquilo que complica a vida, que nos custa tanto, tantas lágrimas, tantas aflições desnecessárias. Então, uma vida simples, unida ao Cristo, é uma vida que ilumina. Ela chega no ambiente, ela irradia alegria, ela irradia leveza, não há azedume, não há amargor, não há ressentimento, você não tem que ficar ali com o dedo, você não tem que ter todo o cuidado, pisar em ovos. Não, a pessoa ela é leve, ela é amena, porque ela descobriu essa essência. Onde o Cristo, essa essência de simplicidade no coração, onde o Cristo pode então nascer e se desenvolver. Então essa é outra imagem, mensagem importante que o Natal, a cena do Natal vai nos transmitindo. E mesmo ali, ainda naquela cena, a chegada dos Reis Magos, os pastores representam em si essa mesma imagem da simplicidade. Então, às vezes a gente tem dentro do coração tantos sentimentos assim, menos felizes, tantas ilusões e fantasias que a gente cultiva, mas quando a gente faz um compromisso com a simplicidade, o Evangelho dentro de nós, o Cristo, ele vai angariando em nós tudo que é mais sincero, tudo que é mais simples e que estava às vezes meio disperso. Então você tinha no seu coração, você tem no seu coração já migalhas de boa vontade, de devotamento, de bom ânimo, mas aquilo estava meio disperso. Quando você abre espaço para a ideia, para o sentimento do Evangelho em você, aquilo tudo vai sendo reunido, são os pastores que vão chegando. Mas também vão chegar os magos, que representam ali o progresso intelectual, os raciocínios, que às vezes estavam distanciados do Cristo. Muito intelecto, pouco sentimento, que vão chegando para se instruírem também agora à luz do amor. E agora, a cultura, o conhecimento que às vezes já existia, mas que era mal direcionado, vai sendo também norteado por essa luz do amor, por essa simplicidade. E assim começa a se processar toda a transformação do ser a partir desse movimento inicial, de simplificar a vida, de ofertar um ninho de simplicidade no coração, de abrir mão de ilusões, de expectativas de grandeza. Aí começa todo o processo de transformação. E mais do que isso, a partir da luz que então nasce, nós conseguimos ver além da nossa atual condição, além das dificuldades que surgem, e é isso que nos movimenta, é isso que nos dá estímulo para seguir. Esse é o grande papel da esperança. Porque uma vez que você entra na jornada de transformação com Jesus, espere empecilho após empecilho, dificuldade após dificuldade. Mas agora, você não caminha mais como quem tateia entre as sombras, colidindo com os obstáculos no caminho. Agora você acendeu a luz, você consegue ver além do empecilho aquilo que te espera. Então, tem um problema com esse ou com aquele vício? Tem um problema com essa ou com aquela dificuldade moral? Vamos perseverar na luta. Vou tropeçar muitas vezes ainda? Vou, mas eu vislumbro o que me espera além. O que é agora uma certeza que um dia irei alcançar. Que foi o que levou Saulo a sair da condição em que estava para transformar-se num Paulo. A certeza de que é possível. Porque não confiasse o alto nas nossas possibilidades de mudança, não teria feito nascer na manjedoura o Cristo,
que é o grande atestado da esperança que o alto tem em todos nós, na humanidade terrestre. Então agora você caminha com essa certeza. Como você se encontra é condição temporária. Seus defeitos, imperfeições, limitações têm data de validade. Sua destinação é a meta, é o alvo que certamente será alcançado. Depende de você, inspirado e nutrido por essa esperança, perseverar e seguir adiante. Por isso a esperança, quando nasce no coração, ela se torna também alimento, combustível. Não por acaso a manjedoura é em verdade o quê? Um coxo, onde se depositava o alimento. Quis Jesus nos dizer que é a esperança o alimento da vida. Na ausência desse alimento, fraquejamos, faltam-nos forças, especialmente ante as lutas morais, ante os testemunhos mais ásperos da vida aqui na matéria. Mas aquele que se nutre do pão da esperança, a esse não falta força, estímulo ou inspiração. Também é uma mensagem que está ali nos sendo transmitida. E é o nosso papel, enquanto cristãos e também espíritas, partilhar esse pão. Porque aquilo que no cristianismo foi apresentado, como um de seus maiores legados, a certeza dessa vida que triunfa, no Espiritismo é ainda mais amplificado, porque a gente não só sabe que a vida continua, mas também os moldes em que se dá essa continuidade. Então, eu não só sei que a vida triunfa, como sei que eu voltarei para cá muitas vezes a fim de seguir perseguindo esse alvo que nos foi dado. Conformar a nossa vida à vida do Cristo. Então o Espiritismo ele aprofunda ainda mais ou amplifica ainda mais essa luz da esperança. Eu não só sei que a vida triunfa sobre a morte, como eu sei que a vida prossegue, a vida de cada um de nós, no encalço dessa iluminação de que o Cristo nos falou. Então veja, estou aqui lutando com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades. Está difícil de vencê-las, de superá-las? Mas veja cá, eu sei que eu não tenho só esta vida. Que nesta vida eu vou dar o meu máximo, mas que o programa a ser desenvolvido com Jesus, ele transcende esta vida. Eu me equivoquei muito nessa vida e só fui despertar mais tarde para esse convite à renovação. Já próximo de partir. A quem faltasse essa clareza quanto ao porvir, poderiam faltar forças ou estímulos para se renovar desde já, para aproveitar os últimos anos aqui neste mundo. Mas ao espírita, àquele que vê essa vida continuando, que entende que nenhum esforço do espírito se perde, faltasse 1 ano apenas dessa existência, já seria o suficiente para começarmos desde já, na certeza de que no além continuaremos e voltaremos para cá. Com a bênção da misericórdia expressa na forma de um novo corpo, de um berço. Porque à luz do Espiritismo, a esperança ganha também esta forma, a forma de um berço. Não é bonito pensarmos que Jesus nasce ali naquela manjedoura, o nascer da esperança, naquele bercinho, indicando para nós que, especialmente após o que o Espiritismo nos ensinou, a esperança assume uma das suas manifestações mais belas, a traduzir-se na criança que retorna, no berço que se ilumina com um novo ente, que denota em verdade a esperança do alto, que nunca cessa em relação à humanidade terrestre. Você olha para um espírito reencarnante que está ali num berço, e à luz da compreensão espírita, você pensa, quantas esperanças nesse coração. Quantas esperanças dele próprio,
quantas esperanças dos seus benfeitores, quantas esperanças de Jesus quanto a esse projeto reencarnatório. É o que o Espiritismo nos fala dessa esperança, que se amplifica à luz da compreensão mais lúcida quanto à vida. O que não fizermos agora, não faltando à luta, é claro, mesmo labutando, mesmo nos esforçando, o que não nos foi possível fazer agora, teremos outros berços, outras manjedouras que nos possibilitarão continuar, recomeçar, refazer, esperançar mais uma vez. Porque se resumisse a nossa esperança apenas a esse existir, ao aqui e agora, quão miseráveis não seríamos? Como Paulo mesmo fez questão de grafar na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. Se nós esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Agora, à luz do Evangelho e principalmente do Consolador, fomos ensinados a esperar em Cristo, não só nesta vida. Desde aqui, claro, mas além e depois nas outras vidas que virão neste mundo. Porque a esperança agora é um fio condutor a levar o Espírito a Deus. Seja aqui, seja além, no corpo ou fora dele, é uma luz que dali por diante não mais se apaga. É o amor de Jesus a traduzir-se em esperança, esperança do alto em nós, esperança do Cristo em nós, vindo ter conosco, que dali por diante há de nos acompanhar até a nossa redenção. Porque Ele mesmo nos disse, nenhuma das ovelhas se perderá, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, e como Ele tem estado conosco, senão fundamentalmente por meio da esperança. Quando nos vemos em imensas lutas, em nós mesmos, mas temos a esperança que Cristo há de nos fortalecer para vencermos a nós mesmos, para sermos maiores que as nossas dificuldades, para superarmos os desafios. Tudo isso sendo nutridos pela esperança que nasceu naquela manjedoura de outrora. Uma luz que desde então nunca se apagou, a não ser que o permitamos. A não ser que de nós projetemos tantas sombras a ponto de momentaneamente envolver aquela luz nessas sombras, mas ela está lá, acesa. Por maior seja a ventania, por maior a sombra que projetemos ainda de nós, essa candeia está acesa. Às vezes oculta pelo velador, mas desde que nos abramos à simplicidade, desde que nos reconectemos de volta aos propósitos da vida, ela voltará com o mesmo poder iluminativo com que já nos tocou um dia. E não se apagará até a nossa redenção, porque ela é dali por diante o fio condutor que nos leva até Deus, que nos liga a Ele. Talvez por isso Paulo tenha descrito na sua carta aos Romanos que, na visão dele, a esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. E não é o que o Cristo representou? O grande presente de Deus à humanidade, lá naquela manjedoura, mas depois na manjedoura do nosso coração. Então é desse modo o trabalho que o Evangelho vai desenvolvendo em nós. E também o Consolador, porque na Revista Espírita de abril de 1863, nós temos uma bonita mensagem do Espírito São Luís, que era o coordenador, das atividades ali da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Uma mensagem que havia sido recebida em 24 de dezembro do ano anterior, 1862, mas Kardec só publica em abril de 63, sobre a festa de Natal. Era véspera de Natal, São Luís psicografa uma mensagem sobre a festa de Natal. E é interessante porque ele faz ali uma comparação, ele, primeiro, claro, nos lembra da figura de Jesus, mas diz, olha, nós espíritas estamos vendo aqui um novo Natal, que é o nascer da própria doutrina espírita. É o nascimento do Espiritismo, dessa ideia
que, como outrora o Cristo, vai crescer, vai se desenvolver e vai ser mais um atestado, mais uma afirmação dessa esperança que nunca morre. Porque analisemos as nossas vidas, gente. Pensemos quaisquer dores possíveis, quaisquer cenários sombrios, e vejamos o que o Espiritismo tem a nos dizer. O ente querido que partiu. Podem existir lágrimas em nossa face? Poderão. São lágrimas benditas do afeto, nascidas no manancial do coração. Mas quem poderá nos apartar da compreensão da vida imortal com o Espiritismo? Quem nos poderá privar da esperança do reencontro? Desde então, desde que o Espiritismo nasceu na manjedoura do nosso coração e do nosso entendimento, quem poderá nos privar dessa doce esperança traduzida em certeza de que eles não se perderam, não estão distantes de nós, não desapareceram e que haveremos de nos reencontrar? Quem poderá nos privar dessa esperança? Quem poderá nos privar da esperança de sabermos que podemos contar com um amigo incondicional? Se todos os corações que nos são queridos nos decepcionassem, fossem ingratos, se afastassem, teríamos ainda com quem contar? Com Jesus, com os nossos benfeitores. É uma esperança, é uma certeza que o Espiritismo fez nascer em nosso coração e da qual não nos veremos mais apartados. Seja qual for a condição de saúde pela qual passemos, às vezes uma enfermidade, quem nos poderá afastar da compreensão tão acalentadora e também esclarecedora de que aquela condição de saúde não foi sorteada ao acaso, mas atende à sabedoria de Deus e tem uma finalidade na nossa vida? Então, o que era uma dor, às vezes, vista sem nexo, sem propósito, portanto, difícil de aceitar, de repente eu entendo o porquê, o para quê e mais, que se ela alcança o corpo, o espírito, ela não pode eliminar. E eu sou espírito. Não haverei de morrer jamais. Então, no máximo, ela pode me privar do corpo. Mas se eu não quiser, jamais ela poderá me privar da esperança, da alegria, do bom ânimo. Quem nos poderá apartar disso? Ainda que não pudéssemos contar com ninguém nesse mundo, quem poderá nos privar? Que dor, que dificuldade, que ocasião poderia nos privar da esperança e da certeza de que Deus nunca desampara nenhum filho seu? Como diria também Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vejamos o que o Evangelho, mais tarde expandido pelo Espiritismo, fez nascer em nós para nunca mais morrer. A luz ou as luzes que aqui foram acesas para nunca mais se apagarem. Então é de certo modo a comparação que o São Luís está fazendo. Bem digamos também, meus amigos, não só o Natal de Jesus, mas o Natal do Espiritismo, do Consolador em nossos corações. Porque a misericórdia do alto é tão grande que não nos deu somente o primeiro Consolador, deu-nos também o segundo. É tão grande a misericórdia e o amor divinos em nossos passos, que não acendeu ele somente um facho de esperança, que é Jesus, que é o Evangelho, a certeza da vida que triunfa, a certeza da vitória do bem. Acendeu-nos também a misericórdia do alto, o facho da esperança proporcionado pelo Consolador.
Porque essa visão tão clara do que é a vida, os seus mecanismos, os seus porquês, os seus processos, ela traz a toda e qualquer circunstância pela qual passemos respostas, balizas, suportes, estímulo, alimento, força para seguirmos. Eis o nascer da esperança na alma que se abre, proporcionando a manjedoura da simplicidade à luz que desce do alto. À luz de Jesus, à luz do Consolador. E qual o nosso grande papel no mundo em transição? O grande convite do Natal, senão fazer essa luz nascer e brilhar nas vidas ao nosso redor. É Natal toda vez que uma alma que caminhava por entre sombras vê a luz raiar dentro de si. Uma alma sufocada pelo desespero, pelo desânimo, pelo desalento, pela revolta. Quando ali raia a luz da esperança, é Natal de novo no mundo. Qual o papel do cristão senão fazer novos natais, dias e mais dias ao longo do ano? Quando eu, conversando com alguém que está desesperado, que está aflito, que caminha tanteando entre sombras, quando eu consigo transmitir a esse alguém algo da esperança em Jesus, algo da compreensão da vida que o Espiritismo nos proporciona no coração desse alguém, quando eu vejo a luz de novo brilhar naquele olhar, quando eu vejo de novo nascer um sorriso, é Natal. É Natal de novo neste mundo. É Natal em mais um coração. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel da vida cristã, multiplicar os natais para além do 25 de dezembro. Acender ao menos um Natal a cada dia em um coração com o qual conversemos ou venhamos a partilhar os caminhos. Em tempos difíceis, desafiadores, marcados ainda por tantas sombras, lembremos-nos daquilo que Jesus nos orientou no seu sermão profético. Por abundar a iniquidade, a caridade de muitos esfriaria. A iniquidade é a sombra que ainda envolve o mundo, na qual está imersa ou estão imersos ainda muitos corações. Agora, a caridade é o facho que se acende, a luz que não se pode apagar, para que não sejamos tomados pela noite e pelo frio da desesperança, do ódio, do medo, da revolta. Um coração com Jesus, abraçando a presença viva do Mestre, à luz do Consolador, é um farol que se acende. É, mais uma vez, o cumprimento da profecia de Isaías. E ele passa a ser, então, um facho que se multiplica, candeia que acende outra candeia, vida que acende outras vidas. A luz do sorriso que volta a brilhar, a luz do olhar que volta a esperançar. É isso que não podemos nos esquecer na condição de discípulos de Jesus. O ministério que nos cabe é acender essa luz do Natal em nós e nas vidas que nos cercam, para que então os cânticos dos anjos que glorificaram aquela noite possam se multiplicar nesse mundo, para que não nos falte aquilo pelo que agradecer, aquilo pelo que louvar, a mensagem que já foi depositada em nosso coração. Então esse é o nosso intuito, desejando a todos
que possam construir em si, buscar no mais íntimo, esse ninho de simplicidade daquilo que realmente tem valor, na certeza de que encontrando ou oferecendo esse espaço, Jesus ali se fará presente. E não faltará desde então luz para o caminho, esperança para seguir. A todos vocês, nossos votos de um Feliz Natal com o Mestre, na certeza de que se estivermos com Ele, a vida será, sejam quais forem as circunstâncias lá fora, sempre luminosa, porque a luz da esperança projetada do nosso olhar fará nos ver a vida tal qual ela é, a presença divina em toda parte, a misericórdia a cercar cada um de nossos passos. Muita luz a todos e um excelente ano para todos nós. Fiquem com Deus.